Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Convergindo Ideias, o podcast aqui da Convergent, que tem o objetivo de levar para vocês tudo a respeito de tecnologia. E hoje acho que a gente vai falar vai ter um podcast de utilidade pública para todos vocês que têm medo de voar. Pois é. A tecnologia está aplicada em todos os lugares e eu acho que um dos segmentos que mais funciona a tecnologia, eu acredito que é a aviação. Então, se por acaso você tem algum medo, algum receio de pegar um avião, eu acho que esse é o podcast que você tem que ficar até o final. Porque eu trouxe aqui um dos caras que vai me ajudar a falar de como a tecnologia ajuda a salvar vidas todos os dias dentro da aviação. Um dos caras que tem um dos maiores canais de aviação do mundo. Gente finíssima, eu sempre quis chamar ele aqui, estava até conversando com meu irmão um dia. Falei, por que você não chama ele? Falei, vou chamar então. E está aqui, antes de começar, antes de apresentá-lo, eu quero fazer a saudação oficial do canal Aviões e Música. Saudações aeronáuticas. Tudo bem com você, Vitor? Tudo bem, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, pô. É muito legal, cara. Eu acho que a gente estava conversando, antes de a gente iniciar o podcast, a gente estava aqui trocando uma ideia que já daria um podcast, na verdade. Sim, verdade. Né? Já daria um podcast tranquilamente. Então, eu quero te agradecer por estar com a gente. Eu acho que, no final das contas, como eu falei, um conteúdo de utilidade pública é o conteúdo que você pratica e faz todos os dias no seu canal, né? No Aviões e Música. Como é que surgiu o canal pra gente? Só para as pessoas... Primeiro, conta um pouco de você. Você foi mecânico da Varig. Trabalhei na Varig, na época dos dinossauros. Trabalhei na Transbrasil também, trabalhei um ano na Transbrasil e trabalhei os últimos 25 anos na United Airlines. Em Guarulhos, a empresa americana, das maiores do mundo. Exato. E todo o meu conhecimento de aviação vem dessa experiência aí, foram 36 anos. E o canal surgiu há um tempo atrás, 2010 surgiu um canal. Na verdade, eu comecei com um blog em 2004, porque eu lia muita notícia. Tudo mato, né, cara? Tudo mato, Tava nascendo blog e eu vou ver isso aqui. Tecnologia, né? Sem dúvida. Tô sempre buscando maneiras tecnológicas de falar. E aí eu me irritava muito com notícias que saíam na imprensa de coisas erradas que eram noticiadas. Coisas normais eram noticiadas como problemas. Sim. Ou como se fosse uma crise para gerar pânico. Falei, isso não tá certo. E aí eu comecei a colocar o contraponto. Com um propósito, né? E isso que era assim, poxa, isso aqui tá errado, pessoal. A aviação funciona assim. E o blog começou a ganhar tração. E eu também era DJ, aí eu coloquei o nome no blog de Aviões e Músicas. E o nome pegou e o blog cresceu muito. Aí, nesse meio tempo, surgiu o YouTube. Com uma proposta audiovisual. Aí eu comecei a testar. No princípio, eu só colocava videozinho para complementar meu texto no blog. Mas aí eu vi que as pessoas começaram a curtir muito. E aí eu arrisquei. Falei, vamos ver como é isso aqui no audiovisual. E aí comecei o canal e levei o nome também, né, pro YouTube. Sim. E eu faço sucesso entregando 50% do que eu prometo. Porque eu prometo aviões e músicas, mas eu só entrego aviões. Exato, isso é verdade. Não, mas eu acho que, como eu estava falando, particularmente eu, perdi o medo, por exemplo, de turbulência por causa de você. Né? É como eu falei, perdi o medo de turbulência, ganhei um pouco do medo de arremetida. Mas a gente estava conversando que, na verdade, a arremetida aliás, a aterrissagem é uma arremetida que não deu certo. Né? O pouso é uma arremetida que não deu certo. Que não deu certo, porque o piloto está preparado para isso. Ele vem preparado para arremeter. Porque você só pousa quando está tudo certinho. Sim. E aí, por isso que um pouso é seguro. Show. Se pousou é porque está seguro. Boa. Se arremeteu é porque alguma coisa poderia não dar certo. Ou estaria fora de um envelope de proteção de voo. Então você arremete porque é para a segurança do passageiro. Então não precisa ter medo de arremetida. A arremetida é para a sua segurança, não é para o seu medo. Boa, ótimo. Pelo menos eu vou aprendendo conforme a gente vai seguindo no bate-papo. Bom, vamos falar. Um dos grandes objetivos aqui é a gente trazer como é que a tecnologia, porque eu acho que um dos pontos principais é justamente isso, né? Não é uma situação não é homem lá que está simplesmente tomando todas as ações. Na verdade, você tem um arcabouço tecnológico gigantesco, tanto em terra quanto no ar, né? Falando a respeito do avião. Mas aí eu quero começar desde o início. Como é que é feita, como é que é essa evolução tecnológica nos aviões, né? Porque é algo absolutamente importante. Eu acho que os acidentes têm um ponto importante nessa evolução. Como é que se dá essa inserção de tecnologia dentro da aviação?
É um caminho longo e é um caminho de aprendizado mesmo, assim como você falou. Sim. Ocorreram acidentes no passado em que a investigação foi extremamente importante para definir o que deu errado com aquilo e como é que se pode melhorar para que não aconteça novamente. Então, essa corrente assim de aprendizado com perguntas, como é que a gente melhora e coloca para voar, acontece outra coisa, se aprende mais. Então, isso vai aprimorando a tecnologia. Eu comecei numa época, né, na Varig, em 1986, em que eu trabalhava em um avião que ele era completamente analógico. Era como se fosse um disco de vinil. Qual que era? Era o Lockheed Electra. O Electra. Que era o da ponte aérea, aquele turbo-hélice de 4 motores. Lindo. Ele não tinha praticamente nada que fizesse uma interface eletrônica com um mecânico, por exemplo. Os pilotos, os instrumentos eram totalmente analógicos, eram ponteiros e coisas mecânicas. Poucos sensores ou nenhum? Não, tinham sensores, mas eles eram rudimentares, digamos, eles eram mecânicos, não existia nada de digital. Então, o número que aparecia no instrumento, ele era mecânico, como se fosse a data do relógio trocando. E aí, conforme a tecnologia vai melhorando para outros campos, a aviação sempre esteve na crista da onda tecnológica. E nessa época também, quando o piloto falava uma coisa para um mecânico, assim, tipo, a hélice do motor número 3 está com velocidade mais alta do que dos outros motores. Então, o mecânico tinha que, na cabeça dele, imaginar o que poderia causar aquilo, começar todo um processo de pesquisa e checa fio e troca um componente para ver se vai funcionar. Teste, né? E às vezes muito teste, que não poderiam nem ser testadas, tem que estar funcionando certo. Tem que estar funcionando. Então você testa, faz o check no chão, está funcionando, aí põe para voar, vê se ficou bom ou não. E esse processo na indústria dependia extremamente do ser humano para resolver os problemas. A próxima geração de avião já veio com alguma coisa de tecnologia. Já era assim, ao invés de o mecânico ouvir do piloto e ele ia analisar por conta própria, agora existia um componente no meio do caminho em que ele apertava um botão e acendia uma luz vermelha ou uma luz verde baseado no que? Vermelha pode ser que o componente X está em pane. Então vai lá, troca ele, que deve ficar bom. E aí... Ainda bem que eu nunca voei naquela época, cara. Não, mas já era bem seguro, viu? E aí, a partir daí, esse negócio se chamava BITE, Built-in Test Equipment. Ou seja, você interroga o equipamento e ele diz se ele está bom ou não. Com o aprendizado do que isso funcionava, alguém teve a ideia, e se a gente fizer um computador central em que essa caixa, ao invés do mecânico apertar o botão nela, ela passa as informações para o computador central e todos os outros componentes também passam para esse computador central. E aí, ao invés do mecânico ir numa caixa para falar de pressurização, na outra para falar de trem de pouso, ele vai no computador central e fala, o que tem problema? E aí o computador já traz um relatório para ele. Aí começou a centralizar esse monte de caixas que faziam esse byte. Agora a gente tem um computador central, melhorou muito. Boa. Continua integrando, porque é lei de Moore na tecnologia, né, de computador total. Aí a próxima geração já veio com um sistema bastante interessante, que é o de falhas em cascata. Por exemplo, sem se tornar muito técnico, mas se no passado um motor tivesse uma baixa pressão de óleo, acendia uma luz escrito Low Oil Pressure. É só isso. Qual que é o problema? Não sei. Acendeu isso aí. A próxima interação era, agora o computador tem uma informação lá, baixa pressão de óleo. Agora a gente já sabe que existe uma baixa pressão de óleo, vamos investigar ainda. Chegamos na próxima geração. Agora, uma luz de baixa pressão pode ser um problema que realmente existe a baixa pressão. Ou, se o motor estiver desligado, não tem pressão de óleo lá. Então, para que eu vou mostrar uma luz amarela para o piloto se o motor está desligado? Ele não precisa. Então, eu consigo inibir agora coisas e eu só mostro o que é essencial. Então, isso é análise de falhas em cascata. Então, muitas vezes,
diversos componentes podem causar o mesmo sintoma no avião. Então, já existia uma espécie de inteligência ali naquele computador para filtrar essas coisas e chegar mais ou menos numa raiz de problema e poder falar para um mecânico. As causas prováveis desse sintoma é X, Y, Z. Como se fosse um laudo de uma tomografia que um médico faz. Sim. Entendeu? Sim, boa. Então, essa seria a penúltima geração. Agora a gente já está uma geração mais avançada disso, em que todos os componentes se comunicam. É como se fosse cada avião é como se fosse uma internet ou uma intranet, em que tudo se comunica, todas as informações são passadas para esse computador central, que se comunica com o computador da empresa aérea. Pode ser hackeado? Que não pode ser hackeado. Boa. Porque ele fica totalmente isolado. Como ele não tem acesso à internet... Sim, você tem que ter um acesso físico de conexão para ter acesso a essas coisas. Então, toda essa rede de dados ali dentro, trabalhando pela segurança, agora a gente consegue ter uma manutenção preditiva no avião. Ao invés de você... Primeiro era, negócio deu problema, a gente troca. Depois antes de dar problema, a gente faz manutenção, que vai melhorando até dar o problema. E agora não, já é predição. Baseado nos dados que tem, ele fala, tal componente pode falhar daqui a 350 horas. Então, você já programa o avião para trocar aquele componente antes da falha. Então, não só você está auxiliando a segurança do voo, como você está melhorando a performance do avião e, consequentemente, a empresa está ganhando mais dinheiro, porque ela não vai parar o avião quando der problema. Ela já resolve o problema antes dele acontecer e o avião continua voando, que é o que traz receita para a empresa. Cara, e é muito legal isso que você está falando, porque a gente também trabalha com... Uma das coisas é trabalhar com IoT, né? E o IoT, ele está justamente ligado a isso. São sensores que você conecta em algum lugar. Por exemplo, em bombas de água. A gente conecta sensores de bomba que fica conectado no tubo em algum momento no tubo da bomba de água, e a gente consegue ver a vibração. E a gente consegue saber em que momento, que é justamente para fazer a manutenção preditiva, em que momento que eu vou ter que trocar aquele cano, ou seja, lá, aquele componente. Então acho que tem uma relação direta aí. Direta. Muito bom. Inclusive, a inteligência artificial, ela está sendo usada já na aviação, mas de maneira muito conservadora ainda. Tá? Principalmente na parte de operação em voo. Porque a segurança da aviação vem justamente desse método conservador. A gente não vai testar nada em voo. A gente vai ter certeza que tudo vai funcionar antes de colocar passageiros dentro de um avião. Boa. Mas essa parte de sensores, para manutenção, já existem empresas usando alguma coisa bastante avançada. Que, por exemplo, existem coisas em um avião, como também existe no campo que vocês trabalham, de sensores, que é assim, vazamento. Um vazamento pode acontecer em um sistema hidráulico. E o avião é redundante, tá? Ele tem 3 sistemas hidráulicos, ele precisa de um para continuar operando em condição normal. Mas ocorrem vazamentos. E hoje em dia, o mecânico ele tem que encontrar uma área manchada no avião para saber que está vazando. Porque ele desvia para outro tubo, digamos assim? Não, Se estiver acontecendo um vazamento em um? Ele vai cair um líquido em algum lugar, esse líquido em algum momento vai escapar de onde ele está vazando e vai chegar na fuselagem. Tá. E como o fluido hidráulico, ele costuma descascar tinta, então quando você vê uma tinta do avião saindo, não quer dizer que tem um vazamento hidráulico. Não quer dizer que tem um vazamento hidráulico. Mas o tipo de descascamento que dá na tinta, você fala, está vazando aqui. Sim. Mas está vazando ali, não quer dizer que ali é o ponto do vazamento, porque o fluido ele pode estar escorrendo por dentro de algum lugar que ele não sabe ainda e chegou ali. E aí o mecânico tem que investigar isso. Investigar significa que você tem que abrir um monte de painel no avião. Isso demora muito tempo. Isso... É um negócio que consome tempo e dinheiro, porque o avião está parado até você descobrir o problema de onde está esse vazamento. Baseado nisso, algumas empresas começaram a instalar sensores em determinados lugares e aí pegou os últimos 15 anos de problemas de vazamento e colocou no machine learning. Quais foram as soluções de manutenção para esse tipo de problema? Foi essa solução. E aí a máquina começa a aprender. Junto com os sensores, agora você já consegue dizer assim, por exemplo, o avião pousa, em algumas empresas isso, tá? Isso é um negócio avançado. Existe um vazamento hidráulico no sistema número 2, entre
a cauda e o avião é dividido por seções, né? Sim. Então, entre seção X e Y existe um vazamento hidráulico. Uau. E aí o mecânico agora ele não precisa abrir o avião inteiro para procurar, ele vai direto onde está, ele já sabe qual sistema que é. Então ele abre muito menos acessos e conserta o avião muito mais rápido. E sabe que isso me deixa mais feliz, cara? Porque cada vez mais vai ficando... Só no Brasil a gente estava comentando que a avião comercial não cai fazem 16 anos. 16 anos. O que é incrível. Isso me deixa, acho que inclusive todos que estão nos assistindo, deixa a gente muito mais seguro. E quando a gente fala desse tipo de tecnologia que está sendo implementada, cara, eu acho que não precisa dizer nada, que é, sem dúvida, o transporte mais seguro que existe, né? Sim. Tem gente que compara acidente de aviação com acidente de elevador. Então, assim, talvez o elevador ainda cai mais até se marcar. Eu costumo falar, né? As pessoas dizem que o avião é o segundo meio de transporte mais seguro, porque o primeiro é o elevador. E eu costumo combater isso falando, mas vocês já viram um relatório de acidente de elevador? Muitas vezes acontece e nem é noticiado, então a gente não tem um relatório. Exato. Agora, vamos lá. Eu peguei aqui uma pauta para a gente fazer com os principais medos que as pessoas têm com relação à aviação e a gente vai tentar desmistificar isso aí. Uhum. Eu vou te falar uma situação que aconteceu comigo. Tava taxiando o avião, tá? Num aeroporto aí, tava taxiando numa boa. Quando, do nada, ele desligou completamente. Tudo. A gente ficou umas 2 horas lá dentro e a gente viu o pessoal, o mecânico entrando e tudo mais. Eu falei, meu Deus do céu. E se isso acontece lá em cima? É possível ter uma pane elétrica desse nível com o avião voando? Então, vamos por partes. Só para eu entender, o avião já estava taxiando? Estava taxiando. Tá. Já tinha dado partida dos motores e estava taxiando? Sim. Tá. O barramento elétrico de um avião, e aí quando você fala assim, isso é o ponto de vista de um passageiro, que fala apagou tudo, apagou tudo que está disponível para você. Tá. E o que está disponível para um passageiro é um barramento elétrico que se chama Utility Bus. É uma barra de utilidades. Ela não é uma Essential Bus. Ela não é uma Flight Instrument Bus. Ela é uma Utility Bus. O que está amarrado numa Utility Bus? O seu vídeo, a sua luz de leitura. Talvez. Ar-condicionado não. Ar-condicionado é outro sistema. O forno que esquenta a sua comida, tudo isso está na barra de utilidades. A primeira que cai fora, na hora que houver uma sobrecarga, é a barra de utilidades. Ela afeta em que a segurança do voo? 0. Ela afeta o conforto do passageiro. Agora eu não vou ter comida quente, eu não vou ter a minha telinha de entretenimento e não vou ter luz de leitura, nem para ler um livro aqui. E se eu colocar o meu iPad para carregar, também não vai. Mas lá na frente está tudo funcionando. É possível um avião perder toda a força elétrica em voo? Raríssimo. Já aconteceu uma vez aqui no Brasil. E, na verdade, não é que ele perdeu uma força elétrica. Ocorreu um glitch em um sistema de computador que controla essas cargas elétricas em voo. E os geradores estavam fornecendo energia, mas essa energia não era transmitida para os barramentos. Então, todos os barramentos do avião caíram, menos os essenciais. Os essenciais não têm como cair, porque ele é ligado diretamente, é um caminho totalmente independente e oposto, que mantém os instrumentos funcionando, o computador de controle de voo funcionando e as bombas hidráulicas funcionando. Se até isso pifar, cai um catavento da barriga do avião, porque se o avião está voando, ele tem velocidade. É como se fosse um dínamo que vai ajudar. Exatamente. Tá. É um catavento. Sério? É uma turbina. Isso não. Ela desce ali e com o ar de impacto ela vai gerar força hidráulica e força elétrica para o avião. Uau. Enquanto ele está voando, ele tem força elétrica e hidráulica. Então não tem como perder tudo. E também, para você ver, esse equipamento se chama RAT, Ram Air Turbine. Para isso chegar a cair, tem que acontecer muita coisa errada no avião. Não, menos mal. uma teoria de queijo suíço, sabe? Assim, sim, são tantas exato, camadas de segurança isso. que... Mas a RAT está lá como último requisito de segurança que vai manter o avião... Ela não é o último, porque mesmo que ela não pife, ainda existem as baterias do avião que vai manter o sistema ali por algum tempo funcionando até o avião pousar.
Boa, tem uma outra situação que aí eu não vou nem entrar no detalhe porque, como você sempre fala, que turbulência não derruba avião, né? Então a gente não precisa... Turbulência atmosférica. Turbulência atmosférica. Quem quiser saber, depois se você lembrar aí do episódio que você fala que turbulência não derruba avião, a gente coloca na descrição do vídeo, aliás. Mas tem uma situação que aí eu vi alguns vídeos a respeito da tesoura de vento, ou tesoura de ar ou de vento. Tesoura de vento, certo? Que é o tal do wind shear, exato. Isso eu ouvi falar em algumas situações, talvez, não sei se são vídeos seus, mas que eu ouço falar que esse pode ser perigoso, né? Não sei se é uma tempestade, mas como que a tecnologia ajuda o piloto, por exemplo, a desviar desse tipo de coisa? Tá. Existem 2 fenômenos que são perigosos para o avião e que causaram acidentes no passado. E o passado a gente está falando ali anos 70, anos 80, em que já existia o conhecimento, mas não existia ainda uma tecnologia para solucionar determinados problemas. A tesoura de vento é um fenômeno em que você tem o vento em direções opostas se cruzando, como se fosse uma tesoura. Como o avião está sustentado em cima do vento, e você está vindo e o vento está numa direção, assim, tipo, em direção ao seu nariz, e de repente ele muda em direção à sua cauda, você perde sustentação imediata e o avião dá uma afundada. Se ele está muito perto do solo, não dá para recuperar. A menos que se tome uma ação evasiva muito rápida, que não dá tempo às vezes. Então, ocorreram acidentes no passado por causa disso. E aí entra essa parte que eu falei da... Perto do solo é tipo 10 mil pés ou abaixo? Não, é perto mesmo. É 100 metros, 150 metros. É coisa baixa. Ótimo. Porque mesmo tesoura de vento lá em cima é meio... não é usual existir. Ocorre mais perto do solo mesmo. Com os acidentes que ocorreram, e se descobriu isso, falou, a gente precisa resolver isso, porque tem que ter uma solução para um problema. E aí começou, a primeira solução foi, criaram-se em alguns aeroportos um sistema que detectava essa mudança de vento. E aí essa informação ia para a torre, e a torre informava para os pilotos a possível wind shear na área. Então o piloto já vinha meio que preparado para tomar uma ação evasiva mais rápida. Aí a tecnologia vai avançando. Então, esses equipamentos gigantescos que existiam no aeroporto, agora eles foram miniaturizados e instalados dentro do avião. Então, a primeira geração de... A informação que o avião tem agora é igual da torre? É igual a que os aeroportos tinham. Então, agora, cada avião tem um detector de wind shear. Na primeira fase disso, ele indicava 10 segundos antes, que é um tempo curto. Mas o wind shear se forma rápido assim, não? Se forma... para chegar no fenômeno, sim. Tá. E como ele é invisível, a gente está falando só de vento, a gente não está falando de nuvem, não está falando de nada. Entendi. É só vento, é invisível. E aí, a tecnologia continua avançando, tecnologia é um negócio maravilhoso, né, para salvar vidas. Sem dúvida. E hoje em dia, 90 segundos... É 1 minuto e meio de tempo de resposta, você já consegue ter. Agora, quando o avião alinha com a pista... antes da decolagem, se houver uma possibilidade de um fenômeno, o avião já avisa, wind shear ahead. Uau. Ele é uma voz que o piloto escuta. Então esse wind shear acontece com muita frequência em aterrissagem e pouso? Acontece, mas não é muita frequência. Depende muito de condições meteorológicas, de tempestades, frentes frias. São fenômenos, assim, não é que isso existe todo dia em todo aeroporto, tá? Mas a indicação existe. E ela pode ser também na hora que está vindo para o pouso, indicou o wind shear. Então, todos os pilotos são treinados no que fazer. Ele imediatamente inicia a arremetida, imediatamente vai colocar o avião em condição, um ângulo X de nariz, vai desfazer, às vezes, tudo que tinha sido feito para o pouso, às vezes não mexe em nada, simplesmente mantém o avião naquela condição que o fenômeno vai passar. Esses fenômenos perigosos, eles são de curtíssima duração. Então, você passou por eles, acabou o problema. Boa. Então, a tecnologia ajuda muito nisso, na predição de wind shear. Tanto é que hoje se chama Predictive Wind Shear. Eu ouço muito aliás, eu quero dar os parabéns, inclusive, pelo que você fez com o seu canal, no sentido de colocar algumas cenas de Flight Simulator. Sim. Que eu acho que foi uma evolução incrível. Isso aí é muito legal. Aí você coloca até uns alarmezinhos, wind shear ahead, wind shear ahead. Isso. Falei, então é alerta de wind shear. Deve ser isso que o piloto, obviamente, ouve e já está preparado ali. Ele já sabe o que vai fazer. Uma coisa interessante que as pessoas precisam saber é o seguinte: o piloto às vezes passa a vida inteira dele trabalhando no avião sem nunca pegar um fenômeno, sem nunca pegar uma pane
de emergência. Então, como é que você mantém uma pessoa dessa proficiente para acontecer? Simulador? Simulador. Boa. A cada 6 meses ele vai para o simulador e sai suado de lá. Porque tudo que nunca ele vai ver na vida de errado vai acontecer no simulador. Porque na hora que acontecer, ele já está treinado no que fazer. Boa. Aí tem um outro também que eu fico com medo, cara. Vou te falar, a gente está viajando com uma certa frequência, fazendo vídeos em alguns lugares, né, dos nossos projetos, e a gente viaja com frequência. Então eu vejo aquele aviãozinho passando longe. Falei, tranquilo, tá bem longe, tipo 1 quilômetro que parece para mim, ou mais, né? Mas aí aconteceram alguns casos, como por exemplo o DC-10 e o 747, né, lá no Japão, que passaram a 150 metros um do outro. Isso, há 23 anos atrás. Vamos 23, exato. Vamos chegar lá nesse ponto. Exatamente. E aí você mostra lá na filmação do Flight Simulator, eu falei, meu Deus do céu, cara, vai passar do lado. E aí a gente teve a situação, inclusive, do Legacy com um avião da Gol. Não sei se não lembro se era um 737, mas ele rasgou a asa do avião da Gol, perdeu a sustentação, enfim. A gente sabe o que aconteceu. É possível isso acontecer hoje em dia? Mesmo com o transponder e tal? Hoje em dia é praticamente impossível de acontecer isso. Graças a Deus. Como eu falei, todo acidente ele gera melhoria. Então, esse acidente do Legacy com o avião da Gol que aconteceu foi em 2006. 2006. Boa. Deve ter sido por isso mesmo. A gente estava no auge do caos aéreo no Brasil. Sim, a gente tinha problemas de controle de tráfego aéreo, a gente tinha problema de empresa aérea fechando, que era o caso da Varig. A gente tinha um caldo borbulhando ali que poderia levar a acidentes e levou. 2006 teve o Gol, 2007 teve o TAM. O da TAM, foi 2007, eu não lembrar se era 2007 ou 2008. Boa. Então, o aprendizado que ocorreu nesse acidente específico, e é importante deixar claro assim que não foi o transponder desligado só que causou um acidente, porque nenhum problema singular é capaz de fazer um avião se acidentar. Porque na teoria disseram que desligaram o transponder do Legacy, não foi alguma coisa assim? Isso é inconclusivo. Tá. Não se sabe se foi desligado ou se ocorreu um problema que levou ele para ser desligamento, tá? Isso é inconclusivo. O fato é que ele não funcionou. Mas só isso não faria a colisão ter ocorrido. Então, ocorreram outras coisas também, que eram falhas do controle de tráfego aéreo, falhas de procedimento. E o fato do transponder estar desligado inibiu justamente uma das proteções que os aviões têm hoje, que é a comunicação. Então, um transponder comunica com o outro avião. O transponder, só para explicar para o pessoal, como se ele forma um raio, como se estivesse dentro de uma bolha. Isso é o sistema de anticolisão. O transponder... ainda tem isso. O transponder é um equipamento que quando o radar emite uma onda, um feixe, ele está interrogando, ele está perguntando, quem é você? O que você está fazendo? Aí o transponder é quem responde. Eu sou o avião X, eu estou em determinada altitude, estou indo para tal lugar, a minha velocidade é XYZ. Se o transponder responde isso para o radar, então ele também pode passar essa informação para os aviões que estão em volta. Então, todos os transponders de todos os aviões, eles estão se comunicando. Então, a todo momento, um sabe para onde o outro está indo. E aí vem o alarme. E isso cria um... E aí a tecnologia veio e falou, se a gente tem essa informação, vamos criar um sistema que coloca uma bolha em volta desse avião, duas bolhas. Uma bolha e uma bolha mais interna. Poxa. Então, se algum avião entrar na bolha externa do outro, a gente acende uma luzinha amarela no painel com um desenho de onde está esse intruso e a gente dá um alarme para o piloto. A gente fala, traffic. Aí o piloto vê onde está esse tráfego, ele olha pela janela, tá lá, eu estou vendo. É à noite, ele vai ver luz. Não tem visibilidade. Ele está vendo no radarzinho dele lá onde está esse avião. E esse radarzinho indica se o avião está subindo ou descendo. Interessante. Isso que eu ia perguntar, porque para ele usar, de repente, uma outra via. Para ele saber... Mas ele já está ciente que tem um tráfego ali. Se os aviões continuam se aproximando e eles entram na bolha interna, aí agora não é mais amarelo que vai pintar, ele vai pintar de vermelho e agora ele não vai mais falar que é tráfego somente. Ele vai dar uma ação. Ele vai falar para um piloto, climb, que é suba. E o outro avião que entrou vai receber no dele, falar descend. E aí eles são obrigados a seguir isso.
E a gente volta para esse caso do Japan Airlines, que foi um DC-10 e um 747 que ocorreu há 20 anos atrás. Foi no ano 2000. No ano 2000, o TCAS já existia. Ele já era extremamente funcional para evitar colisões aéreas, mas ainda não estava muito bem definido o que fazer quando houvesse essa resolução de tráfego, que era a informação suba ou desço. E na época existia essa dúvida. Então, o TCAS dos aviões indicaram o que eles tinham que fazer. Ele falou para o DC-10 subir e falou para o 747 descer. A torre, o controle de tráfego aéreo, não a torre, o controle de tráfego aéreo deu informação ao contrário. Falou para o DC-10 descer e para o 747 subir, que era o oposto do que o TCAS estava falando. Entendi. E aí ocorreu o conflito por falta de tempo e eles acabaram... Porque na teoria não teria problema também. Faria diferença um subir, outro descer e você passar informações assim ao contrário de um avião para o outro? Existia porque para integrar todos os aviões que estão voando no espaço aéreo, o TCAS sabe a posição de cada avião, o transponder sabe. Mas para um ser humano identificar isso rapidamente, de repente a informação que o TCAS estava dando para um avião descer é para ele não entrar em conflito com algum outro que não fazia parte desse conflito. Tá. E para o ser humano ali ficou meio difícil. Aí entra em conta que o cara estava em treinamento também, o controlador de tráfego aéreo daquele específico. E aconteceu isso. Passou muito perto. Isso já era um relatório. Não aconteceu acidente, ninguém morreu, mas passou perto. Um entrou na bolha do outro. Próximo. Então vem todo um relatório do que aconteceu de errado. E aí se descobriu, a gente precisa falar o seguinte: se tem um aviso de TCAS, ignora o que o controle de tráfego aéreo está falando. Siga o que o TCAS está mandando. E aí, hoje em dia, a gente pode voar muito mais tranquilo por causa disso. Foi definido. Entendeu? Mas a chance de um avião entrar em espaço aéreo de outro é bem rara. Improvável, totalmente bem raro. Porque é uma coisa engraçada, para nós que estamos lá dentro do avião, por exemplo, em situações onde está muito nublado, você tem uma carga de nuvens muito grande, que você não consegue ver nada. Você fala, meu Deus, se eu não consigo ver nada, imagina um coitado do piloto, né? Também então, não vê nada. Fica a visibilidade absolutamente zero, é basicamente instrumento, né? E de noite, pior ainda, né? Eu falei, e aí vem sempre esse medo, será que vai... Porque eu acho que justamente o que acabou trazendo esse medo para todo mundo foi o acidente do Legacy, né? Mas aí você explicou bem essa situação. Aí tem um outro ponto importante aqui. Lembro muito bem do voo Marabá-Belém, que era um voo Varig ou VASP? Varig 254. Lá do Garcês e do Zilli, né? O Zilli era o copiloto, o Garcês era o comandante, se eu não estiver enganado. E aí eles basicamente se perderam, né? Claro, houve uma falha humana, 100%, acho que a gente estava conversando até 100% de falha humana, por causa de um zero à esquerda, se eu estiver enganado. Se você me corrija aí, por favor. Mas houve uma falha humana. Hoje, ainda é possível... Eu lembro que acho que foi até um dos tripulantes, acho que um passageiro falou, gente, tô passando num lugar que eu nunca vi na minha vida, assim. Moça, tá muito esquisito isso aqui, hein? Um cara que fazia muito essa rota, né? E aí falou, ficou todo mundo meio maluco. O avião realmente, efetivamente, caiu, porque ele perdeu, acho que, combustível. Acabou o combustível, Caiu, acho que 16 ou 17 pessoas morreram e outras ficaram gravemente feridas. Mas hoje, ainda é possível um avião se perder? Hoje, não. Assim, é importante a gente falar, quando eu falo em avião, assim... eu sempre costumo falar sobre aviação comercial regular, de médio e grande porte, que é esse avião que o passageiro compra passagem e vai viajar. Sim. Eu não estou falando de outros modais de aviação que existem. Tá? Claro. Porque a gente precisa definir bem, porque existe uma diferença. Mas hoje em dia, um avião se perder, por exemplo, nessa época aí, acho que foi em 1980 e pouco, o avião não tinha um sistema inercial ainda de navegação. Ele não possuía, eu já vou explicar o que é um sistema inercial, mas ele não possuía GPS, a gente não tinha. Sim. Né? Então, a navegação ela era por radiocontato. Você precisava sintonizar uma estação ali no painel do avião, e isso, sintonizando uma estação em solo, um ponteiro indicaria para onde você tinha que ir. Então, você fazia navegação por tempo, daqui a X tempo eu tenho que estar em tal lugar. Então era um negócio meio calculado, né, pela mente do piloto e usando cartas de papel. E aí ocorreu houve várias falhas de procedimento naquele voo que levaram ele a se perder. Mas hoje em dia, e o sistema inercial o que é?
A aviação descobriu que você não pode depender só de sistemas que estão baseados no chão, que é essas rádios e tudo. Porque se tem uma guerra e, de repente, um dos alvos atacados é uma estação de rádio que você precisa para se localizar, acabou. Então, vamos criar um sistema inercial que independe de qualquer coisa, só depende do avião. Então, é uma plataforma, uma não, são sempre 2 ou 3, porque o avião é sempre redundante. Essa plataforma, ela se alinha com a rotação do planeta e ela sabe a latitude que ela está a todo momento. E a longitude é o piloto que coloca. Então, se você tem latitude e longitude, você sabe onde você está no planeta em qualquer momento. E o avião, quando ele começa a se mexer, essa plataforma ela tem acelerômetros. Então, você foi para frente, a plataforma foi para trás. Quanto para trás? Depende da força que o motor está fazendo. Então, você sabe velocidade, você sabe raio de curva, você sabe tudo. E isso é integrado matematicamente. Então, você decola, o acelerômetro está sentindo tudo o tempo todo, ele sabe onde o avião está, independente de qualquer coisa. Então, isso indica, tem um painelzinho que indica a latitude e a longitude, num painel para o avião. Então, ele sabe onde está. Hoje, os aviões têm 3 sistemas inerciais, mais 2 sistemas de GPS. Então, não dá mais para se perder, como foi nessa época aí, não. Não tem jeito. E também o que causou esse acidente, que esse fato do... O plano de voo que foi impresso nessa época era com aquela impressora matricial ainda. Sim. E aí, os zeros... Tinha um ponto antes do zero, esse ponto não apareceu na hora da matricial colocar lá. Então, os caras cortaram o zero da frente, achou que era uma proa 270, que seria oeste, só que eles estavam indo para Belém. Seria 27, que era norte. E aí ocorreu todo o problema. Boa. Agora tem um outro ponto que eu acho que não sei se tem muito a ver com tecnologia, talvez mais processos. Mas no final das contas está todo mundo ali, mais 100, 200, 300, 400 pessoas que estão dependendo ali de 2 pessoas que estão lá na frente. Né? Estou falando do piloto e do copiloto. Quais são os procedimentos para garantir que aquelas 2 pessoas estão 100% aptas para pilotar? Porque eu me lembro também do Germanwings, né? o não sei o que, Lutz lá, que era acho que era o copiloto, talvez. Pegou o avião, não sabe o que aconteceu na cabine e jogou contra os Alpes franceses. Né? Destruiu, esfarelou que nem a caixa preta se tem daquilo lá, né? Qual que é a garantia que a gente tem que aqueles caras estão aptos? Então, novamente, né, esse aprendizado constante sobre o que deu errado, como é que a gente pode melhorar. Isso foi um caso de suicídio. Sim. Tá? Do copiloto. E aí a indústria chegou num ponto assim e falou, pô, isso não pode acontecer. Como é que a gente vai resolver isso? Então, começa a se estudar até o improvável. Assim, como é que a gente garante que esse piloto ele não estava habilitado para voar? Ele não estava. Ele já tinha ido, tinha passado pelo médico. O médico deu a informação lá, você não pode voar. Você está com depressão profunda. Então, leva essa carta aqui para sua empresa. Ah, legal. Que você não pode voar. Quem vai levar isso? E por que isso? Porque a ética médica sim. proibia de que o médico ligasse para a empresa e falasse, tira esse cara da escala. Tá muito louco. Então, existiam os processos. E aí, isso não funcionou. Então, a gente não pode deixar que aconteça alguma coisa novamente. Então, a ética médica agora não pode funcionar para os casos de aviação. Se um médico identifica que o piloto está com problemas psicológicos, ele tem o canal direto com a empresa aérea e fala, precisa afastar a pessoa. Então, não é mais como era antes. Isso já mudou de cara. E a cada 6 meses, da mesma maneira que o piloto vai para o simulador para testar a proficiência dele, a cada 6 meses ele passa por um exame psicológico. E aí é mais facilmente identificado tendências de se a pessoa está com algum problema ou não. Logo após esse acidente, todas as empresas ficaram proibidas de uma pessoa ficar sozinha no cockpit. Então, quando o comandante precisava sair para ir no banheiro, tinha que entrar um comissário para ficar junto com o piloto. Nunca um ficou sozinho. Aí agora já existem outras matrizes de risco, porque a aviação está sempre procurando melhorar as coisas. Então agora já existe outra matriz que diz que pode ficar sozinho, ou é melhor ficar sozinho do que colocar um elemento a mais que não está passando pelo processo psicológico dentro da cabine. Olha só. Você vê? Então é tudo muito pensado. Nossa. Então a chance de acontecer novamente também você joga o risco lá para baixo. Nossa, por causa desses exames psicológicos. E agora tem um outro ponto importante, já pra gente meio que caminhar pro final, mas é uma coisa que às vezes me dá medo, principalmente quando a gente lembra de 9/11, né? Que é um avião ser sequestrado.
né? A gente lembra muito bem do 9 do 11, mas já aconteceram várias situações no Brasil, inclusive lá em São José dos Campos. Sim. Que era o avião da TAM, se eu não me engano, que colocaram dinheiro, chegou uns carros fortes ali, tiraram, encheram de dinheiro a aeronave, mas, enfim, acho que não sei exatamente qual era a fonte do dinheiro, mas não importa. Mas os ladrões, né, os bandidos, os meliantes... Tiveram acesso, entraram dentro da cabine, lá, ficaram lá como passageiros, inclusive acho que um com barba, que estava até caindo a barba aqui e tal, né? E isso é possível ainda já acontecer? A tecnologia de solo hoje nos garante que 100% das pessoas lá, elas simplesmente querem ser transportadas e não querem roubar e nem causar um avião, por exemplo, sequestrar um avião? É uma excelente pergunta e isso tem tudo a ver com tecnologia, sabe? Porque ela está em todos os campos hoje. E a aviação sempre busca inovações tecnológicas para contornar esses problemas. No caso dessa época aí, desse evento da TAM, a gente nem tinha detetor de metal no aeroporto. Putz. O acesso era livre. Ninguém jamais pensaria do que aconteceu em 11 de setembro de 2001. A gente está falando lá dos anos 80. Era impensável que alguém usasse avião para bater numa torre. Enfim, mas aí o tempo vai passando, acontecem coisas que não estavam previstas, e aí começa, a gente agora precisa botar detetor de metal. Aí depois aconteceu setembro 11, agora a gente precisa de porta blindada no avião. Então, diversas coisas vão mudando. E a tecnologia hoje... A porta blindada, desculpa, mas a porta blindada é aquela que dá acesso ao piloto? Isso. Ah, tá. A porta do cockpit lá, o que dá acesso à cabine de comando, ela é blindada e suporta a AK-47. Uau. Ninguém consegue entrar, por isso que aconteceu o Germanwings. Então, isso. Entendi. Foi depois do 9 do 11. Ninguém conseguia entrar lá dentro porque estava... Existe um código que você coloca e acessa em emergência. Só que justamente neste avião do Germanwings, o painel desse código estava defeituoso. E aí ninguém teve acesso ao cockpit. Os elos, né? Os elos. Você vê, tem coisas que acontecem que são a fatalidade. Justamente nesse avião que tem o cara suicida, ou talvez ele já soubesse que aquele avião tinha um problema com a porta, seria a chance dele se trancar e ninguém ter acesso. Mas a rede de dados que existe hoje sobre qualquer passageiro, até o reconhecimento facial, que quando você vai em Congonhas, por exemplo, sim, você nem precisa do cartão de embarque, você coloca sua cara lá, já sabe quem você é, que voo você vai fazer. Então, a rede de informação é muito grande. E isso é usado para inteligência também. Então, a chance de entrar um meliante hoje em aeroportos de grande porte, que são os que causariam mais... seria de maior impacto um acidente ou um sequestro em um avião de grande porte. Então, os aeroportos maiores, eles já estão com uma inteligência grande a respeito do passageiro. Nos Estados Unidos, então, o cara sabe sua vida inteira. Exato. Entendeu? Então, isso a tecnologia está sempre ajudando. Então, acontecer um assalto dentro do aeroporto, não quer dizer que não aconteça, mas colocar o passageiro em risco vai ser difícil. A gente teve um assalto um carregamento de ouro em Guarulhos, tem uns 3 ou 4 anos isso. Mas isso foi na parte de carga. Para acessar o aeroporto hoje em dia é muito difícil. Até para o funcionário é difícil. Porque se é difícil para um passageiro, é difícil para um funcionário também entrar no aeroporto para trabalhar. E agora tiraram os celulares da galera também. Isso, agora é proibido também celular. Então, isso é uma maneira de ir cercando cada vez mais em nome do bem maior, que é a segurança. Então, a tecnologia está sendo usada hoje bastante, tanto na parte de voo também, como eu falei, é meio conservador a aviação. Então, você não usa inteligência artificial para tomar decisões ainda. Mas, por exemplo, a interpretação de uma imagem de radar. O ser humano, ele tem uma interpretação sobre aquilo, mas a máquina pode ser muito mais rápida de interpretar e dar sugestões de como desviar de uma tempestade melhor, mais eficientemente. Então, isso vai chegar na aviação embarcada como auxílio a princípio. Tá? Vai ser sempre um auxílio ao piloto. Vai por aqui que você vai se dar bem. E aí o piloto vai passar a acreditar naquilo porque ele vai ver que é melhor seguir aquele caminho. Porque hoje a gente ainda tem eventos que são baseados em decisões. Você vê a informação que você tem de radar, você toma a decisão, não, eu vou por aqui. E aí, de repente, acaba pegando uma chuva de granizo, por exemplo, como aconteceu mês passado, que danifica o nariz do avião, às vezes racha, bem lá, né? Às vezes racha o para-brisa, mas não leva o avião a um acidente, porque já se aprendeu também sobre eventos que não vão levar o avião a se acidentar. Mas você diminui bastante o risco quando você auxilia o piloto. Fala, olha, eu já interpretei esse radar, isso aqui é o melhor.
Então, as indústrias estão trabalhando, os fabricantes estão trabalhando para tornar isso uma realidade cada vez maior. E é por isso que hoje, quando eu passo pela porta de um avião, eu falo, nossa, tudo que era de perigoso na minha vida ficou da porta para trás. Daqui para frente, eu sei que está tudo controlado. Que show, cara. Ai, meu Deus, é muito bom conversar contigo, porque tem muita história, cara. E tem uma... Posso fazer uma última pergunta? Claro, Vou fazer uma última pergunta, porque essa... que tem muito a ver com o que você falou sobre confiar em instrumentos, né? Lembro daquele voo da Air France que congelou os tubos de pitot, né? E os caras simplesmente ficaram perdidos. Uma hora confiava nos instrumentos, outra hora deixou de confiar completamente. O avião estalou e caiu de barriga, acho que no mar. Né? Acho que foi no mar que ele caiu. Né? E aí, como é que fica isso? Porque até que ponto que a gente confia ou não nos instrumentos? Prometo que é a última pergunta, mas você aqui eu tenho que aproveitar. Então, os instrumentos eles devem ser confiados 100%. Porém, existem procedimentos a serem seguidos em caso de unreliable indication. Porque uma coisa que as pessoas precisam entender sobre aviação é a seguinte: a gente não trabalha com a possibilidade de que tudo vai dar certo. A gente sempre trabalha com a possibilidade de que as coisas vão dar errado. É a lei de Murphy aplicada completamente em realidade ali. Então, sempre se pensa no que pode dar errado. Inclusive, a pane de indicação errônea. Se você tem uma indicação errônea, significa... Quem que eu vou confiar agora? Tipo, existe uma discrepância entre o comandante, os instrumentos do comandante, que ele vem de uma fonte. O do copiloto vem de outra fonte. Elas têm que ser independentes, mas elas têm que indicar a mesma coisa, porque o avião está voando no mesmo espaço aéreo. Se existe uma diferença entre um e outro, em qual você vai confiar? Então, existem já checklists a respeito disso, do que você faz para identificar qual que é a fonte mais confiável e confiar nela. Porque o ser humano em si, em ambiente noturno, sem visibilidade, você perde 80% da sua capacidade de situação espacial. Onde eu estou, o que eu estou fazendo. Sim. Você é completamente enganado. Então, você tem que ter o instrumento funcionando. Eu falei de duas fontes, né? Copiloto e comandante, mas existe a terceira fonte, que é stand-by. No caso do Air France, e aí vem esse aprendizado, né? O treinamento que existia naquela época não era suficiente para que se recuperasse um avião que estolou em alta altitude. Não era treinado isso. E aí aconteceu o acidente. Porque, teoricamente, era impossível um avião estolar em alta altitude. Teoricamente. Mas aconteceu. Aí agora existem treinamentos justamente de recuperação em alta altitude. Se treina mais essa questão de instrumentos não confiáveis, o que você tem que fazer. E é treinamento. Que é para o piloto, na hora que encontrar uma situação dessa, o treinamento vem na cabeça dele, ele vai seguir aquilo. E se ele não passar no treinamento, ele não vai voar. Assim, a profissão de piloto é um negócio bastante... eu não diria cruel, mas assim... O cara tem que gostar muito, porque a cada 6 meses ele está sendo testado para ver. Né? Pô, você ainda está proficiente no que você está fazendo? Eu não conheço outra profissão que a cada 6 meses você é testado e você pode ser mandado embora a cada 6 meses, sabe? Se você não estiver bom. Então é isso que garante a segurança que a gente tem. Cara, Lito, se deixar aqui a gente vai conversando por muito tempo. Eu acho que... Cara, eu quero te agradecer, sinceramente, por ter vindo. Foi incrível. Eu acho que a gente conseguiu elucidar para muitas pessoas que estão nos assistindo até agora, que ficaram até agora, que a aviação é definitivamente segura. Até porque, como a gente comentou no início, fazem 16 anos que aconteceu o último acidente aqui no Brasil. Né? E levando-se em consideração que grande parte do que a gente trouxe aqui faz muito tempo, em termos dos acidentes que aconteceram. Marabá, Belém, nos 80, 70, não sei. Mas esse do Japão também faz muito tempo. Ou seja, tudo que a gente trouxe aqui é coisa muito antiga. Na verdade, foi interessante saber o quanto as coisas evoluíram a partir das investigações que foram feitas desses voos aqui. E só foram alguns exemplos que a gente trouxe. Sim. Então, eu quero te agradecer por trazer um pouco dessa utilidade pública para as pessoas e por continuar fazendo isso, não somente aqui, mas no seu canal, cara. Então, parabéns pelo trabalho que você faz. Obrigado, foi um prazer estar aqui. Eu gosto muito de falar de tecnologia também, é um tema que eu sou apaixonado. E a aviação é
tecnologia o tempo todo. Sem dúvida. Tecnologia e eficiência, né? A gente está falando de aviões que não vão emitir poluentes em 2050. Uau. A gente está há 26 anos... Combustível que vão usar água, cara? Hidrogênio. Hidrogênio? É água, vai queimar boa, e vai virar água. Vai chover muito mais no planeta. De repente até ajuda, né? Com o calor global. Mas realmente é um prazer e vocês estão de parabéns aí com esse trabalho que vocês estão fazendo aqui de falar de tecnologia, assim, bem, um foco bem, um nicho bem específico. Muito bom. Parabéns, obrigado. Obrigado, cara. É isso, gente. Assistiram, gostaram, ficaram até aqui? Se ficaram até aqui, eu tenho certeza que vocês perderam grande parte do medo que vocês tinham aí de voar. Se não tinha, agora ficou ainda mais certo de que avião é uma das coisas, é um dos transportes, o transporte mais seguro. Fizemos até uma comparação aqui. Ó, isso aí deve ser alguém chamando o Lito aí, ó. Hora de tomar antibiótico. Hora de tomar antibiótico, boa. Mas muito bom, espero que vocês tenham gostado. Eu adorei conversar com o Lito, é um cara que eu sempre tive vontade de trazer aqui. Funcionou, acho que o bate-papo foi incrível e eu espero que vocês compartilhem com mais pessoas que podem ter algum medo aí de voar. Eu acho que, como a gente falou no início aí, é um podcast de utilidade pública para que a gente consiga ajudar você dizendo o quê? Que a tecnologia, não só pessoas são responsáveis por a nossa segurança, mas a tecnologia também trabalha a favor de tudo isso. Espero que vocês tenham gostado, compartilhem e curtam, gente. Muito obrigado e até a próxima.